bem? Meu nome é Marlos e gostaria de convidar vocês para participar da primeira aula do projeto Facilitando. Nós iremos abordar hoje conjuntos, então vamos lá. O nome é Marlos Dourado Machado, como já foi dito. Sou engenheiro agrônomo de formação, mas nos últimos anos me encontrei dando aula. Principalmente aulas de matemática e física, então essas tidas como difíceis, Iremos abordar hoje conjuntos. O que é conjuntos? É um assunto dentro de aritmética, que aritmética é matemática. Ou seja, aritmética é um determinado tema de matemática. Vamos lá. Conjuntos. Quando a gente estiver trabalhando com conjuntos, a gente tem que entender que nós estamos falando de agrupar. Então, o conceito de conjuntos, ele surge dessa palavra, agrupar. Então, quando a gente está trabalhando com conjuntos, eu tenho que ter ideia que eu irei agrupar indivíduos. Tranquilo, Imagine uma situação, uma sala de aula, e dentro dessa sala de aulas eu possuo 30 alunos. Desses 30 alunos, 12 possuem 14 anos, 13 alunos possuem 15 anos e eu tenho 5 alunos que possuem 16 anos. Imagine só, nesse exemplo, eu estou pegando como característica dos alunos a idade. Eu tenho a idade de 14 anos, eu tenho essa idade de 14 anos, tenho a idade de 15 anos e tenho a idade de 16. Se eu quero dividir a sala por grupos de alunos baseado na idade deles, eu posso criar 3 grupos distintos, não é? Um grupo A, que eu posso, nesse caso, falar que são os alunos de 14 anos, e aí eu vou ter quantos indivíduos? 12. O grupo B, que é formado pelos indivíduos que têm 15 anos, e terão 13 membros. E o grupo C, que é formado por 5 alunos. Então, somando 12 mais 13, 25, 25 mais 5, 30. Então, desses 30 alunos, eu posso separar em 3 grupos baseados na sua idade. Então, o conceito de conjuntos é agrupar, é separar dependendo de qual característica estou levando em consideração para fazer tal avaliação. Vamos continuar. Existem 3 maneiras de a gente fazer uma representação de conjuntos. O que é representação? Representação nada mais é do que apresentar. Ou seja, aqui eu estarei fazendo uma apresentação do meu conjunto. Ou seja, a representação é apresentar. É quando eu apresento algo. Ou quando alguém apresenta algo. Não é? Então vamos lá. Quais são as maneiras? A primeira é tabular. A segunda, com as propriedades da característica. E a terceira é gráfica. Vamos imaginar como que a gente vai fazer uma representação tabular. Vocês vão ver muito durante esse projeto que para saber o básico de matemática, nós temos que saber também o básico de português. E quando eu falo português, não as regras de português, e sim entender um pouco, ter um vocabulário mais abrangente, mais amplo sobre sinônimos, significados de palavras. Quando eu vou trabalhar com a palavra tabular, eu tenho que ter em mente que tabular vem de tabular mesmo, de digitar, de escrever. Então, quando eu quero minha representação por meio tabular, eu vou ter que digitar. E como eu digito? Imagine só, eu tenho um conjunto A, toda vez que eu trabalho com conjunto, a letra tem que ser maiúscula. E desse conjunto, ele é formado, ou seja, ele é igual, abre chaves, por A, E, I, O, U. A, E, I, O, U é a mesma coisa de chamar de vogais. Não é? Ok, beleza. Tranquilo. Então, essa é a minha característica tabular. Aliás, minha representação tabular. Então, quando for fazer tabular, eu tenho que escrever dessa maneira. Eu escrevo a letra do conjunto igual abre-chaves de todos os seus indivíduos. Mas eu posso também representar ele por propriedade característica. E como eu faço baseado na propriedade característica?
Vamos imaginar essa minha situação. Eu tenho lá o grupo A, né? O conjunto A, na verdade, que é a letra maiúscula, igual a chaves. O que é x? X quer me dizer que é os meus membros. X está me falando que é meu indivíduo. Então, eu digo que x é os indivíduos e esse x é, nesse caso, uma vogal. Não é não? Ou seja, a propriedade IP dele é ser vogal. Gráfica. E a representação gráfica. A representação gráfica nada mais é do que o desenho. Geralmente, quando eu trabalho com conjunto, a principal representação que eu tenho é um círculo. Então, estou falando aqui, ó, conjunto A, faço um círculo, e dentro desse círculo eu coloco todos os seus indivíduos. Como eu estou falando que A é vogal, então dentro eu vou escrever a letra A, letra E, letra I, letra O, letra U. Então vou colocar o B aqui? Não. B é vogal? Não. Vocês estão vendo com a característica aqui, quando a gente trabalha com letras dentro de conjunto, letras minúsculas é os elementos do conjunto, ou seja, os indivíduos do conjunto. Letra maiúscula é representação do conjunto. Conjunto. Conjuntos tem duas maneiras de fazer relação. A primeira maneira de relação é a relação de pertinência. Então, mais uma vez, a gente vai tentar deixar claro aí com vocês o que significa pertinência. Ou seja, toda vez que a gente vai trabalhar com assunto de matemática ou de física ou de qualquer outra disciplina que a gente for ver no futuro, a gente sempre vai tentar traduzir essa palavra para nos deixar mais claro. Então, a relação de pertinência, você vai decorar o que é pertinência? Não. Você vai tentar associar o que significa pertinência. Nesse caso aqui, pertinência está relacionada a pertence. Ou seja, eu estou falando de pertence. Algo pertence ou não pertence, né? Ou seja, algo pertence ou não pertence a determinado conjunto. Então você sabe que aqui eu vou trabalhar com pertence e não pertence. Quando eu uso essa relação de pertinência, eu só uso essa relação pertinência quando eu quero falar dos elementos dentro de um conjunto. Então imagine um conjunto A, né? Sempre vai ser maiúsculo, e os elementos que tiver dentro dele. Então toda vez que eu estou falando de pertinência é se aqueles elementos pertencem ou não pertencem a um determinado conjunto. Beleza, vamos ver isso aqui nesse exemplo aqui está seguindo. Olha só. Ele está falando que o elemento A pertence, né? Ok. O símbolo de pertence é esse Ezinho. E o símbolo de não pertence é esse E cortado. Quer dizer que pertence ao conjunto. E desse jeito quer dizer que não pertence ao conjunto. Simples. Então aqui se lê a letra A, elemento A, o indivíduo A, pertence ao conjunto A. Nós vimos no exemplo anterior que o conjunto A é formado por vogais. Não é isso? Vogais. A é uma vogal? É. Então A pertence a conjunto A. Ok. Na segunda frase, ele fala que a letra B não pertence ao conjunto A. Letra B é vogal? Não. A letra B é uma consoante. Então B não pertence ao conjunto A. Ou seja, vogal A pertence ao conjunto A. Consoante B não pertence a conjunto A. Precisa ficar escrevendo pertence e não pertence? Não precisa. Porque eu sei que a palavra pertence, eu posso substituir pelo é. E a palavra não pertence, eu posso substituir pelo se é com o riscozinho. Tudo bem? Mais uma vez lembrando. Quando eu uso isso? Quando eu estou falando de elementos. Tá vendo que aqui sempre tem indivíduos minúsculos? Indivíduo minúsculo é elementos, é indivíduos, é o que tem dentro do conjunto. A relação de continência. Aqui a gente trabalha com relação de conjunto com conjunto. Lá no outro era conjunto com elementos, com indivíduos, e aqui é conjunto com conjunto, ou seja, um conjunto inteiro com outro conjunto inteiro. Vou comparar eles. A relação de continência, mais uma vez, se você lá no português, quando a gente fala de continência, a gente está relacionando com contém. E automaticamente, vocês têm que ter em mente que é aqui onde a gente começa a trabalhar com contém, está contido, não contém e não, e não está contido. Não é isso? Então, dessa maneira aqui, a gente sabe, a gente já tem em mente com o que a gente vai trabalhar. Olha só.
Eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Se você pegar e analisar logo qual é o conjunto A e o conjunto B, você sabe que no conjunto A são todas vogais e no conjunto B só vai ser a vogal A, O e U. A, O, U, né? São 3. Ok? Então vamos agora entender quais são essas relações de continência, ou seja, relações entre conjuntos, ou seja, eu vou pegar esse conjunto e relacionar esse. Olha só, o conjunto A, aqui falando aqui embaixo, o conjunto A contém o conjunto B. Eu vou pegar o conjunto A e vou ver todos os indivíduos, A, E, I, O, U. Depois vou no conjunto B e sei que A, O e U são os elementos dele. Então vou pegar no conjunto B, o A, O e U é repetido, ou seja, está dentro do conjunto A? Tá. Temos A, temos O, temos U. Então, como que a gente se fala? Tem em mente que esse símbolo está relacionado com a palavra contém ou com a palavra contido. E em todos os casos aí, essa palavra significa está dentro, né? Se a gente falar de uma forma até direta, está dentro. Então, quando eu falo contém, a abertura vai ser assim, ó. Primeiro, a gente tem a abertura, ou seja, a abertura voltada para a esquerda. Quando tiver a abertura voltada para a esquerda, eu falo contém. Mas para ficar mais fácil de decorar, mais fácil de aprender, mais fácil de você se salvar aí nos seus testes, nas suas provas, você tenta relacionar essa abertura com um laço. Imagine só, tá vendo que a abertura tá para A e a volta tá para B? Se eu pego isso e coloco numa proporção maior, se eu aumento essa escala, é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Tá saindo de A e abraçando o B. Ou seja, conjunto A absorveu o B. Conjunto A colocou dentro dele o conjunto B. Então, a mesma coisa de eu falar que A contém o B, porque ele abraçou, ele absorveu. Então, conjunto A contém o conjunto B. Nesse caso, isso é verdade? Sim, isso aqui é verdade. Ok, beleza. A contém B é a mesma coisa de falar que B está contido em A. A única diferença é que o desenho muda. Quando eu tenho nesse sentido aqui, ó, abertura para o lado esquerdo, isso significa contém. Quando a abertura é o contrário, significa contido. Mas se você entender o português, você vai saber que nós estamos falando quase da mesma coisa, né? A única diferença é porque o conjunto da frente, o primeiro conjunto, é ele que vai estar absorvendo, contém o outro, ou ele que vai estar sendo ingerido, absorvido, contido pelo outro, né? Beleza, tranquilo. Então, ó, repetindo aqui, B está contido em A. Então, B contido é isso, né? E aqui é A. Mesmo pensamento de que a gente viu, de abraçar. Olha, ele está falando que B está contido em A. B está dentro de A. Se eu pego esse laçozinho aqui, esse símbolo, e aumento a proporção dele, ó, torno ele maior, o desenho vai ficar mais ou menos assim. Ou seja, o B está dentro de A, o B está contido em A. Então, esse é um macete. É você ver a abertura e entender que essa abertura funciona como um laço, um abraço, trazendo aquele elemento, aquele conjunto para dentro do outro. Então, se eu falo que A contém B e falo que B está contido A, é a mesma coisa. Isso aqui é sinônimo. Isso aqui é igual. A contém B e B está dentro de A, ou está contido em A, é a mesma coisa. E nesse caso também é positivo, né? Ok. Agora, ele fala, outro exemplo, que A não está contido em B. Mesma situação, a abertura está para lá, a abertura está para lá, então eu falo não contido. Se eu tenho esse risco, não está. Se a abertura está para cá, como a gente viu aqui, contém. Contém. E se tem um risco, quer dizer negação. Não contém. Então, toda vez que tiver um risco, quer dizer que é não afirmação, né? Que é o inverso daquilo. Fala que A não está contido em B. Aí eu pergunto para você. A são todas vogais e B só são 3. Então A está dentro de B? Não. A não está contido em B, porque A é B mais coisas do que B. Então, ok. E B não contém A? Verdade.
B não contém A. Por quê? Porque A tem mais indivíduos que B, então B não pode conter A. Ok também. Ah, professor, então quer dizer que tudo isso é afirmação? Sim, tudo isso é afirmação. E tudo isso está falando basicamente quase a mesma coisa. Está falando, todas essas 4 afirmações fala basicamente o mesmo, que é A contém B e B não pode conter A. Simples. Ou seja, tudo que eu tenho em A não tem em B e tudo que eu tenho em B tem em A. Pode confundir? Pode. Mas aqui com exercícios, com alguns desafios, a gente vai tornando cada vez mais claro. Agora vocês têm que ter em mente esse pequeno macete. Ah, e como, professor, vou resolver isso para o meu teste, para minha prova, para a minha avaliação? Sabe que quando a gente trabalha com operações de matemática, são ações que irão acontecer. Ou seja, são ações que irão acontecer. Quando fala operações com conjunto, são ações que podem acontecer com o conjunto. Então vamos imaginar aqui a primeira situação. A primeira situação é a união de conjuntos, né? A união de conjunto é representada pela letra U. U. E o que significa? A palavra união já está falando, né? Soma. Nesse exemplo aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Então, qual é a minha união? Vai ser tudo que eu tenho em A, mais tudo que eu tenho em B. Então, isso é minha união. Ok? Simples. Agora vamos ver a intersecção, né? O que é intersecção? Vocês têm que ter em mente que intersecção a gente pode substituir pela palavra comum. Ou seja, a intersecção é representada pelo U de cabeça para baixo, o U de cabeça para baixo, e geralmente a gente associa intersecção a o que tem em comum. E o que significa o que tem em comum? É o que tem tanto em um elemento e tem no outro. Se você pega esse exemplo aqui, ó, esse é o elemento A e esse é o elemento B. Qual é o trecho que eu tenho tanto em A como em B? É o trecho que está sobreposto, ou seja, um em cima do outro. Então, o trecho que eu tenho em comum aqui é isso. Ou seja, esse trecho vai ser minha intersecção. Então, é o trecho em comum. Tranquilo? Tranquilo. Ah, professor, e diferença? Quando a gente trabalha com diferença em conjunto, nós temos que ter em mente que diferença é subtração, é diminuir algo. Então, na diferença, a gente pode ter várias possibilidades. Por que várias possibilidades? Vou dar um exemplo baseado nesse. Eu posso ter tanto A menos B, como posso ter B menos A. Como assim B menos A? Sim, imagine só. Existe diferença de B menos A de A menos B. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem ciente disso. Imagine que você, nobre aluno, tenha R$ 10 e vai pagar uma conta de R$ 5. Tá vendo que o 10, você tem 10 e paga uma conta de 5. Quanto vale sobrar? R$ 5. Ó, sobrou dinheiro. Ah, professor, beleza, tranquilo. E agora se eu inverto? Ó, se eu colocar o 5 aqui da primeira aqui e colocar o 10 depois, será da mesma maneira? Não. Em cima eu falei que eu tenho 10 e paguei 5, sobrou 5. Embaixo eu falo que eu tenho 5 e paguei uma conta de 10. Consegui pagar ela total? Não. Então ainda me resta uma conta de 5. Ainda me resta uma dívida de 5. Então tá vendo que em matemática a ordem dos números pode me influenciar na minha resposta? No caso de cima, como o primeiro número foi maior, eu tive um resultado positivo. Quando o meu número embaixo, o maior, é negativo, minha resposta foi negativa. E existe diferença? Claro que existe diferença, mas mais 5 é totalmente diferente de menos 5. E aqui é a mesma situação. Como assim a mesma situação? Se eu estou falando que é A menos B, eu vou ter que pegar tudo que tem em A e diminuir o que tem em B. Olha só, A é isso tudo, mas essa partezinha que está azul aqui também tem em B. Então, se eu diminuir A de B, vai me restar todo esse trecho, ou seja,
tudo que eu tenho em A, exceto o que tem em B. Então, me sobra isso. Já se eu vou fazer B menos A, se eu vou fazer B menos A, eu vou ter que pegar o conjunto B e diminuir do que tem A. Então, é B menos isso. E automaticamente eu sei que vai ser isso. Então, vocês viram que A menos B é isso e B menos A é isso. Então, existe a diferença da ordem dos conjuntos. E complementar. O que é complementar, professor? Complementar nada mais é que tudo aquilo que não é nem A nem B. Imagine que nessa situação, aqui eu estou falando de que um conjunto A e o conjunto B. E o que não é nem conjunto A nem conjunto B é tudo que é representado aqui pelo nosso retângulo. E como seria isso na prática para ficar mais fácil? Simples, ó, professor. Imagina uma situação. Eu estou no colégio. Nesse colégio eu vou olhar as cores das meias dos meus alunos, né? As cores das meias. Eu sei que os alunos aqui, ó, usam meia branca, né? O exemplo da meia. E os alunos B estão com meias pretas. O que é intersecção? Esse trecho aqui, ó, a intersecção nessa situação seria essa parte aqui em comum. Ou seja, nesse caso das meias, seriam os alunos que estão com meias brancas mais pretas, brancas e pretas, né? Sim, mas todos os alunos daquele colégio, daquela escola, daquela sala usam meias brancas, ou meias pretas, ou meias brancas e pretas? Não. Dentro desses alunos dessa sala, existe aquela quantidade de alunos que utilizam meias, sei lá, de cores coloridas, né? Como, sei lá, azul, vermelho, verde, roxo e por aí vai, né? Então, tudo isso que não é nem branco, nem preto e nem branco e preto será complementar, ou seja, será o conjunto complementar, ou seja, será a complementação desses conjuntos. Conjuntos numéricos são todos os conjuntos dos números. São 5 e eles são divididos em números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Quando a gente trabalha com números naturais é representado pela letra N e são aqueles números que a gente encontra de forma natural no nosso dia. Exemplo, eu estou no quintal da minha casa e existe uma determinada quantidade de pássaros e eu vou contar. Eu contei lá 3 pássaros. Eu contei 5. Contei 6. Não contei nenhum pássaro. Ou seja, vocês conseguem ver que os números naturais são todos os números de 0, 1, 2, 3, infinito, todos que eu posso contar até o infinito. É isso que é nos naturais. E nos naturais não entra números negativos por quê? Porque eu não conto de forma natural no dia a dia. Eu vou chegar lá e dizer, no meu quintal tem menos 2 pássaros. Não é menos 2 pássaros. Não existe isso. Entendeu? Poderia existir menos 2 pássaros se lá tivesse 6 pássaros e tivesse morrido 2. Mas na verdade não seria menos 2 pássaros. O correto seria dizer que tinha 4 pássaros. Entendeu? É basicamente isso. Mas, então, números naturais não são todos aqueles números formados por 0 até o infinito positivo. Os números inteiros, representados pela letra Z, né, de inteiros, esses são formados basicamente por todos os números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, infinito, acrescentado da parte negativa, né? Menos 3, menos 2, menos 1, e aqui infinito também, ou seja, infinito tanto negativo, infinito tanto positivo. E o que seriam os números racionais? Os números racionais, eles são representados pela letra Q. E é basicamente eu pegar todos os números inteiros e acrescentar partes de décimos. Como assim as partes de décimo? Aqui eu vou colocar, ó, menos 3 sobre 2, menos 1, menos 1 sobre 2, 0, 1 sobre 2, 1, 3 sobre 2 e aqui infinito.
e para cá infinito também, né? Então isso seria os números racionais. É pegar os números inteiros e acrescentar as divisões, os décimos. E os números racionais, ele é representado pela letra IR. IR, os números irracionais. E geralmente são aqueles números oriundos dessas raízes, raiz de 2, raiz de 3, que a resposta é 1, 1, e vai milhões de algarismos, 1, e milhões de algarismos. E o que seria números reais? Números reais são todos os números N, Z, Q, IR e R. Ou seja, os números reais são formados pelos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Se a gente fosse desenhar isso de uma maneira como um gráfico, meus números reais seria tudo isso, né? Seria a parte inteira do gráfico. Os irracionais é a parte que não se mistura, né, com os outros. Os racionais seriam esses conjuntos. Dentro dos racionais eu teria os números inteiros e dentro dos números inteiros eu teria os números naturais. Isso aqui é o esboço do gráfico dos conjuntos numéricos. Dúvidas? Sempre tem dúvida. Por mais que o assunto seja totalmente fácil, totalmente simples, ou você já cansou de ver, sempre vai ter uma dúvida, principalmente quando você começa a trabalhar as questões. Então, o que eu peço a vocês que comecem a praticar, né? Matemática, a gente sabe que é a prática, mas a teoria acrescentada dos erros. O que seria erros? São as tentativas. Quando a gente estuda matemática, quando a gente erra também a gente aprende. Aprende a não fazer daquela maneira. Então peço que vocês comecem a fazer isso e qualquer dúvida entre em contato comigo lá pelo direct do Instagram, né? A lista de Marlos Dourado Machado. E espero que vocês tenham sugestões, que dêem um feedback de o que acharam da aula. E eu sei que às vezes a gente prepara as aulas aqui, a gente tá num dia corrido, chega, na maioria das vezes grava à noite. Esses vídeos a gente pode falar alguma besteira, alguma situaçãozinha que pode ter um erro, a gente se passar. Então peço que também, quando tiver algum erro no vídeo, chegue lá e comente: ó, mas isso aí não é dessa maneira que você falou, não, que é dessa, que aí depois a gente faz uma erratazinha e faça um vídeo explicando que eu errei e que tal pessoa me explicou ou me mostrou onde era meu erro. O erro pode ter sido por algum vacilo meu de, na hora de editar, deixar passar, ou simplesmente pelo passo de eu não saber, porque é aquela história, a gente não sabe de tudo, não. Esses assuntos básicos pode até ser que a gente não erre, mas quando entrando nos assuntos mais específicos, mais complicados, vai acontecer situações que vou errar, mas estamos aqui, né? Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.